Você que está com a sua Bíblia e deseja acompanhar conosco a leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1. Logo após, eu quero convidar o evangelista Fábio Oliveira para interceder por mim. Nós já estamos até com a parceria, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para Damasco, lhe pediu cartas à sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagens pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos, nada podia ver. Guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Versículo 17. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Irmão Saulo, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vistas e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos de Jesus. Amém. Eu também cumprimento os irmãos, mais uma vez, no nome de Jesus. Ore comigo e peça a graça do Senhor sobre esse momento de ministração da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te bendizer, ó Deus Santo, por mais uma oportunidade especial que nós temos de estar na Tua presença. Queremos te louvar, Senhor, também por esse momento onde haveremos de ouvir a Tua palavra, Senhor, ministrada aos nossos corações. E nós queremos pedir que nessa hora o Senhor venha, ó Pai, na Tua soberania, ó Deus, na Tua onisciência, ministrar através do Teu Filho, ó Pai, conforme as nossas necessidades. Tu és poderoso, Pai, para ensinar, Tu és poderoso, ó Deus, para nos dirigir, para nos consolar, para nos confortar, através da Tua palavra que é bendita e poderosa. Em nome de Jesus, portanto, ó Pai, nós te pedimos, abençoa-nos nesta hora através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre o encontro na estrada para Damasco. Um encontro na estrada para Damasco. A frase Deus salva é uma verdade inequívoca, é uma verdade permanente e é uma verdade absoluta. Deus salva. Eu orei pela conversão da minha mãe durante 6 a 7 anos. Sempre que eu ia participar de vigílias de oração, culto de oração, o meu jargão era esse: ore pela salvação de mamãe. Porque
quando você conhece Jesus, a preciosa pérola da nossa vida, o tesouro mais precioso da nossa vida, todas as coisas em volta se tornam supérfluas, né? Se tornam nulas, se tornam vãs em si mesmo. Então eu, conhecendo a pérola, o tesouro mais precioso do mundo, é claro que eu queria compartilhar isso com minha mãe. Então, de uma maneira, me permitam o termo, de uma maneira tola, eu quis converter mamãe de todas as formas que você pode imaginar. Eu tentei vencer mãe no debate, eu tentei mostrar que a religião dela era errada e que Jesus Cristo era o caminho verdadeiro. Eu sei que o que estava ao meu alcance para dizer assim, agora a mamãe vai ser crente. Eu fiz, mas perdi todas as vezes. E a convicção que chegou no meu coração foi a seguinte: Deus salva e não você. A nossa parte é pregar, a nossa parte é evangelizar, compartilhar a palavra de Deus. Até que um dia, meu telefone tocou. E no outro lado estava minha mãe, feliz, alegre, satisfeita. E disse assim: meu filho, hoje eu entreguei minha vida para Jesus. Aquela notícia, meus irmãos, inundou meu coração. Fiquei atordoado do outro lado. Eu disse: que notícia maravilhosa. Ô mamãe, quem foi que orou pela senhora? Me diga aí quem está do seu lado. Aí mãe disse: ninguém. Aí eu disse: será que mamãe entendeu o que é conversão? Aí eu disse: mamãe, não estou entendendo. Como assim a senhora entregou a vida para Jesus? Está sozinha? Ela disse: meu filho, eu estava sentada na minha cadeira de balanço, sozinho na sala. Quando de repente me passou na minha vista um filme de toda a minha vida. As festas que fui, as farras que tive, os amores que vivi. E tudo que passou na minha vista foi um vazio, de que tudo que eu experimentei era nada comparado a Jesus Cristo. Minha mãe disse que naquela sala percebeu que não estava sozinha. Uma presença de Deus invadiu a sala da minha casa. E ela sozinha começou a chorar. E ela se ajoelhou sozinha na sala da minha casa. E disse: Jesus, perdoa os meus pecados. E hoje eu entrego a minha vida para o Senhor. Minha mãe disse que lembrou de todos os argumentos que eu usei com ela. Todas as vezes que eu evangelizei a minha mãe. A palavra veio ao coração dela e tornou-se vida. Então nesse dia ficou inesquecível para minha mãe. E para mim também. Eu disse: minha mãe, vamos fazer o seguinte: eu estou feliz com a sua decisão. É maravilhosa essa decisão que a senhora tomou. Agora procura um crente aí perto para orar pela senhora. Porque eu quero que esse testemunho seja compartilhado por outros. A minha mãe chamou o pastor Magnus Kelly. E orou pela minha mãe. Até hoje ela está na igreja de Cristo. Foi batizada nas águas. É uma crente em Jesus. Meus irmãos, eu não sei o dia da sua conversão. O dia que a luz raiou no seu coração. No dia, meus irmãos, que a verdade de Cristo fez sentido na sua alma. E é um dia que nós conhecemos como divisor de águas. Aonde você nunca mais é a mesma pessoa. O irmão Sandoval, na cidade de Caraúbas, eu trabalhava para ele, vendendo confeito. E ele disse assim: Arthur, vamos fazer uma visita a uma irmã chamada Regina. Na época eu era só amigo. Eu disse: vamos. Aí pegamos as bicicletas, hoje o pastor Gustavo foi nesse dia também, e outras pessoas na casa de Regina. Eu estava no processo de receber o discipulado, conhecendo Jesus. Eu sei que o que elas puderam fazer para me convencer não valeu de nada não.
as jovens de Caraúbas. Aí eu cheguei lá na casa de Regina, estava sentado com Regina, Sandoval do lado, e ela, e também o Gustavo. Aí Regina disse assim: ô Sandoval, está com esse jovem, ele é crente. Aí disse: rapaz, rapaz, nós estamos pelejando aí por essa alma para Jesus, mas está difícil. Aí Regina olhou para mim e disse: ô Arthur, você está esperando o quê para entregar a sua vida a Jesus? Não há outro melhor que Jesus. Não existe uma verdade tão marcante em nossas vidas como Cristo. Rapaz, esse convite da irmã Regina foi como uma flecha no meu coração. Aí eu estava de boné na casa dela, e tirei assim meu boné, coloquei em cima da mesa e disse: Regina, Sebastião Arthur Batista entrega a sua vida a Jesus hoje. Aí as irmãs se levantaram e Regina disse: oh, que alegria! Mas a alegria realmente estava na minha alma. E eu nunca mais esqueci aquele dia. Eles oraram por mim, meus irmãos, e eu entendi que naquele dia em diante o peso do pecado saiu da minha vida. E como diz certo pensador cristão, ele disse: meu amigo, depois desse dia eu nunca mais pequei em paz. Porque conhecer Jesus é dizer não à sua vontade, e sim para a vontade de Deus. Existem milhares de conversões a serem ditas. Existem centenas de exemplos aos montões de pessoas que conheceram Jesus e nunca mais foram a mesma pessoa. Nessa noite nós lemos uma conversão que foi tão marcante para o livro de Atos, que ela é contada 3 vezes. Ela é contada em Atos capítulo 9, a conversão de Saulo de Tarso. Ela é contada em Atos 22 e ela é contada em Atos 26. Meus irmãos, se essa conversão foi contada 3 vezes, porque Lucas quer chamar a nossa atenção para alguma coisa. Porque a conversão de Saulo foi algo tão marcante para o cristianismo, que através desse homem nós temos 13 livros do Novo Testamento. Então foi uma conversão marcante. Lembrando que por conversão, meus irmãos, eu estou falando de um retorno a Deus. É um giro de 180 graus, aonde você abandona o estado em que você se encontra de pecado, longe de Deus, e se volta para Deus. A conversão é sair das trevas para a luz. É sair de uma vida de mentiras e enganos e abraçar a verdade. É sair de uma sequidão de estio para experimentar o manancial de águas vivas. É não ter convicção de vida eterna, mas passar a ter convicção que o seu nome está escrito no livro da vida. É ter um Senhor chamado Jesus Cristo. Isso é conversão. Olhando para essa passagem, nós vemos algumas marcas que eu considero marcantes, ou etapas da conversão de Saulo. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, veja comigo essas fases da conversão de Saulo de Tarso. A primeira eu chamei de um momento, um homem obstinado, era Saulo. Olha o que o texto diz, versículo 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os seus discípulos, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco. Meus irmãos, eu friso aqui o início do versículo. Respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos. Esse é um homem obstinado. Paulo, ele tinha um propósito. Paulo, ele investiu seus recursos, ele investiu seu tempo de vida como um soldado de Deus na mente dele. Na mente de Saulo de Tarso, ou de Paulo, como queira chamar, ele precisava vencer essa luta. E a luta da vida desse homem era: se eu acabar com os cristãos, se eu aniquilar aqueles que se dizem do caminho, eu venci a batalha. Então ele respirava ameaças e mortes. Quanto mais cristãos ele matasse, quanto mais cristãos ele prendesse, mais feliz ele se tornava. É o que ele está dizendo aqui.
Como se não bastasse perseguir os cristãos de Jerusalém, ele se deu conta que a perseguição em Jerusalém fez com que os cristãos se espalhassem para outras cidades e até outros países. Percebendo isso, Saulo disse: quer saber de uma coisa? Eu vou atrás desses cristãos, aonde eles estiverem eu vou persegui-los. Então eu vejo aqui um homem obstinado para o mal. Como se não bastasse toda essa maldade para com os discípulos de Jerusalém, o versículo 2 diz: e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. O homem sabia o que queria: prender homens e mulheres. E ele vai dizer no capítulo 26 que conseguiu levar alguns à blasfêmia. Ele não estava satisfeito nem em prender os cristãos. Ele queria ver cristãos blasfemarem o nome de Jesus. E esse é um homem obstinado. Então ele fez isso, pediu autorização aos sacerdotes. Eles deram a ele para que ele fosse à sinagoga e disse: olha, pode ir lá, os que você encontrar em Damasco, prenda-os e traga para cá. Meus irmãos, a agenda de Saulo estava bonita, enquanto ele estava agendando com os homens aqui. Mas ele se esqueceu de agendar com Deus esse projeto dele. Estava bonito o negócio, as cartas ele estava em mãos, ele realmente conseguiu autorização para prender os cristãos em outro lado, mas essa parte da obstinação de Saulo vem a segunda fase. A segunda fase é um homem humilhado e abatido por Deus. Apesar de toda essa coragem de Saulo, de toda essa pompa, desses homens que estavam com ele, a ponto de prender homens e mulheres a qualquer custo, ele se esqueceu que há um capitão nos céus, de que não se dobra diante dos caprichos dos homens. Ele tinha cartas de homens, mas ele não tinha autorização de Deus. As prisões para com os cristãos acontecem quando o capitão permite que aconteça. As mortes dos cristãos acontecem quando Deus quer que aconteça. Mas quando ele diz que não vai acontecer, não vai acontecer. Lembremos de Atos capítulo 12. No início de Atos capítulo 12, deceparam a cabeça de Tiago, um dos primeiros discípulos de Jesus. Ele foi morto, decepado. Herodes viu que o povo gostou, marcou o dia para matar Pedro no outro dia. Matei um, o que custa matar o outro? Deus disse: esse aqui você não vai matar agora não. Mandou anjos aonde Pedro estava, quebraram as correntes de Pedro, abriram uma porta sem ninguém estar segurando Pedro, o caminho é por ali. E Pedro foi-se embora. Quanto tempo Pedro morreu desse dia para frente? Meu irmão, bem 50 anos para frente. O que eu garanto a vocês é que Pedro só foi quando Deus disse que ele ia. E Saulo achava que estava no controle da sua vida. Saulo achava que estava numa agenda assinada por Deus embaixo dessa carta. Mas Saulo estava lutando contra Deus. Saulo foi humilhado de muitas formas. A primeira, continuando a passagem, meus irmãos, está aí no versículo de número 3. Seguindo estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Meus irmãos, tu acha que estava na agenda de Paulo cair? Tu acha que estava na agenda de Paulo ser abatido desse jeito? Você acha que um homem orgulhoso como Saulo estava na sua agenda cair literalmente no chão? Mas aí é que está, meus irmãos, quando Deus quer salvar um homem, quando Deus quer quebrantar o seu coração, quando Deus quer ter uma vida com um propósito com esse homem, Ele derruba não só Saulo, Ele derruba quantos Ele quiser. Saulo ele disse assim: eu estava perto de Damasco, quando uma luz me cegou, me derrubou.
Meus irmãos, essa experiência de Saulo, meus irmãos, ela foi humilhante, porque ele viu Damasco, mas não pôde entrar em Damasco até que Deus o dissesse. Porque a vida de Saulo não estava sob o seu próprio controle, mas sob o controle de Deus. É isso que é extraordinário. Quando Saulo estava no chão, ele vai dizer no capítulo 22, que a voz disse assim: Saulo, Saulo, dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Eu vou parafrasear. Recalcitrar é dar coice. E aguilhão é uma lança que na ponta é ferro, uma ponta aguda de ferro. Quando o animal estava dando trabalho para seguir o rumo que o dono queria, o dono usava um aguilhão. Catucava o animal, furava para que ele fosse para o caminho que o dono quisesse. Então, sempre que Paulo prendia alguém, a consciência dele pesava, o aguilhão pesava na sua consciência. Deus trabalhava na consciência de Paulo para que ele não fizesse aquilo, mas ele foi relutando, até que Deus o derrubou. Deus estava investindo em Paulo não apenas antes dessa queda, mas a queda foi o último chamado de Deus para Saulo. Por isso que Deus está dizendo: ô Saulo, quanto mais você persegue o povo de Deus, mais eu toco na sua consciência, mais eu firo no seu coração e mais eu quebro você. Qual foi a consequência? Caiu no chão cego. Ele foi lutando, até que Deus o derrubou. E aqui, meus irmãos, é uma fase que eu chamo de humilhação. Ele teve que passar por isso. Ele teve que cair no chão. O texto diz que ele não conhecia quem foi que derrubou, por isso que ele perguntou: quem és tu, Senhor, que eu estou perseguindo? Eu não estou entendendo esse negócio. O que está acontecendo aqui? O homem que estava tão agendadozinho, pano passado, perfumado, o homem que estava tão obstinado para cumprir o seu propósito, foi quebrado por Deus, foi derrubado por Deus, foi humilhado por Deus. O texto diz, meus irmãos, continuando a passagem, quando ele ouviu a parte de Deus dizendo: Saulo, por que me persegues? Versículo 5, ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Já pensou você colocar um propósito? Eu vou matar tudo que é cristão. Muitos tiveram esse propósito. Domiciano, Herodes, Nero, muitos homens tiveram esse propósito. Eu vou matar tudo que é cristão. E conseguiram matar muitos. Mas o plano não deu certo, que nós estamos aqui. 2000 anos depois, nós estamos aqui. Saulo tem esse propósito: eu vou prender tudo que é cristão, eu vou matar tudo que é cristão. Aí o autor da vida aparece para Saulo, derruba e diz assim: cadê seu poder, bichão? Cadê você? Você não é a última bolacha do pacote, né? Você não é uma Coca-Cola no deserto? Cadê, rapaz, sua força? Isso mostra-nos que essa audácia dos homens para com a igreja cristã é porque não conhecem o nosso Deus. Porque se o conhecesse, Pedro disse isso, se vocês conhecessem quem vocês mataram, vocês não teriam matado. Porque ele é o autor da vida. Ele tira a vida de quem ele quiser tirar, ele abate quem ele quer abater. E aprove a Deus derrubar Saulo. E apresentou-se para ele dizendo: eu sou Jesus, a quem você está querendo matar. Agora tem um detalhe: você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir matar os cristãos. E você se tornará um cristão. Glória a Deus. Meus irmãos, que conversa é essa? Como é que pode um homem tão obstinado, sendo humilhado pela presença de Cristo, agora estava no chão? Como se não bastasse isso, ficou cego. O versículo de número 8 diz assim: então se levantou Saulo, abrindo os olhos, nada podia ver. Guiado pela mão, levado para Damasco. Cadê o homem que saiu tão orgulhoso da sua lei? Cadê? Agora estava cego, guiado pela mão. Por que Deus fez isso com Saulo? Porque Deus queria salvar Saulo de Tarso. Deus queria quebrantar aquele coração.
Deus queria revelar-se para Saulo e Deus disse: Saulo, eu vou mostrar a você o que é sofrer pelo meu nome. O que você está fazendo com esses cristãos aí, você nem imagina o que vão fazer com você. E Saulo experimentou, meus irmãos, na pele, sofrimento infinitamente maiores do que ele causou aos outros, por causa de Jesus a quem ele perseguiu. Deus disse: eu vou ensinar, você é um vaso, Saulo, separado de honra, mas você vai sofrer por causa do meu nome. E ele, meus irmãos, cego, a primeira palavra que ele escuta por parte de um discípulo em Damasco, é aqui que eu acho extraordinário. A palavra foi essa. Estava lá ele numa casa de um homem chamado Judas. Ananias recebe de Deus a autorização de visitar Saulo. Tenta contra-argumentar com Deus. Não dá certo. Ananias obedece, vai. Chega lá Ananias e diz assim: irmão Saulo, Jesus que lhe apareceu no caminho de Damasco me mandou vir ter contigo e restaurar a sua visão. Seja batizado, Saulo. E Saulo foi batizado. Meus irmãos, o homem com cartas para matar os cristãos que estavam em Damasco, agora estava ele na casa de 2 cristãos, crendo no mesmo Jesus que ele perseguia, batizado pelos cristãos que ele queria matar. O homem obstinado para matar, findou sendo morto para ele mesmo e vivo para Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É conversão. É uma mudança de rota. Ele chegou no mesmo endereço que queria chegar, que era Damasco. O que mudou não foi o endereço, foi o propósito. Ele não era mais aquele Saulo assassino. Agora é um Saulo evangelizador. É um apóstolo de Jesus, batizado com o Espírito Santo. E agora era crente, irmãos. Era crente. Foi chamado agora de irmão. Meus irmãos, é isso que o Evangelho faz com o homem que respirava ameaças de morte por um povo, e ele se torna exatamente aquele povo que ele queria matar. Mas isso só é possível quando Jesus aparece no seu caminho. Saulo, meus irmãos, a última etapa da vida de Saulo é que o homem foi preenchido. O texto diz no versículo de número 17: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vistas e fique cheio do Espírito Santo. Era um homem cheio de ódio no coração, agora estava cheio do amor de Deus, cheio do Espírito Santo. Isso é conversão. É uma troca de valores, é uma troca de sentimentos, é uma reciprocidade onde você se entrega de corpo e alma para Deus e recebe o Espírito Santo como selo na sua vida. E a sua vida, depois dessa experiência, nunca mais é a mesma. Esse homem foi perseguido. O pastor Gesiel Gomes, comentando essa parte, ele disse algo que eu guardei no coração. Gesiel Gomes diz: as cartas de Damasco nunca chegaram, mas as cartas aos Coríntios chegaram. A de Efésios chegaram, a de Filipenses chegaram, a de Colossenses chegaram, a de 1 Timóteo chegou, a de Tito chegou, a de 1 Tessalonicenses chegou, a de 2 Tessalonicenses chegou, porque as cartas de Damasco eram cartas de homens perecíveis e se acabavam com o tempo, mas a carta de Deus, que é a Bíblia, está de pé até hoje. Cadê as cartas de Damasco? Ninguém sabe nem o que estava ali. O que eu sei é que as cartas que Deus escreveu através do homem que queria nos matar, está de pé até hoje, porque ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. O mais extraordinário nessa história é que Jesus continua aparecendo. Ele não anda derrubando ninguém aí. Se ele derrubar aí, glória a Deus por isso, ele é soberano. Ele não anda ofuscando uma luz e o tornando cego. Mas quando a mensagem é pregada, é a luz do Evangelho chegando ao seu coração. E a luz do Evangelho, ela não lhe torna cego.
Como foi que o caso de Saulo fisicamente? A luz do evangelho, quando chega, ela lhe dá visão. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho não respondesse. Então o evangelho é uma luz. Se você decidir nessa noite ter um encontro, não na estrada de Damasco, nós estamos muito longe de Damasco, mas nessa noite o encontro com Jesus, a luz pode raiar o seu coração. Cristo pode aparecer à sua vida nessa noite. Você pode ter uma experiência com Deus marcante e a sua vida nunca mais será a mesma. Porque quando Jesus se apareceu para Saulo, o quebrou por completo, mas o refez em um novo homem. Isso é conversão. Aonde está a primeira pessoa que deseja voltar para Jesus? Que a luz do evangelho resplandeça na sua vida. Que a transformação que Deus causou na vida de Saulo e de muitos outros, eu comecei a minha palavra falando de testemunhos de conversões. Porque Ele continua salvando. Você pode fazer parte desse plano, chamado plano da salvação. Se não tem ninguém para Cristo nessa noite, após o culto, se desejar, procure-nos. Nosso desejo é que a luz do evangelho resplandeça no seu coração. Amém.